Vim falar de um assunto que é meio polêmico, mas eu preciso falar e compartilhar com vocês. Há uma diferença, há uma linha fininha, tênue, mas existe, nessa linha tênue existe uma diferença enorme entre o normal e o comum. Normal não é comum e comum não é normal. Marcela, não estou entendendo nada que está querendo chegar. Vamos supor que eu chegue hoje, né, no consultório médico e eu diga: não estou conseguindo dormir. Quase toda noite eu tenho insônia. E aí vai fazer toda aquela anamnese, aquelas perguntas: você é mãe, você trabalha fora, como é sua rotina, como é sua alimentação. E aí no final daquela pesquisa toda que eles fazem na hora da consulta, ele vai dizer: ó, é muito comum, porque você é mãe de 3 crianças, você acorda cedo, você vai dormir tarde, você às vezes tem um sono ininterrupto, e é muito comum, mas não é normal. É comum porque quase toda mãe vai passar por isso, principalmente se tiver filho pequeno, mas não é normal. Vamos fazer uma checagem nesses hormônios, saber o que é que está acontecendo, porque o certo é você dormir a noite toda. Exemplo, hoje em dia é comum a gente encontrar várias pessoas ansiosas, né? As notícias estão aí, as telas estão aí, a internet o dia inteiro, a pessoa vive aquela ansiedade. Mas é normal a pessoa ser ansiosa? Não é normal. Vai falar de ansiedade para quem viveu nos anos 40, 50, quer dizer, não tinha ninguém ansioso naquela época, não. A gente ia dormir, conversava na calçada, não tinha ansiedade. Ou seja, é comum, não é normal. E é comum no Brasil, e é comum nas escolas, no mês de junho, falarem sobre festa junina. Porque, afinal de contas, é cultural. É uma festa da cultura brasileira. Mas como cristã, eu tô falando de cristã, certo? Eu tô falando de pessoas que seguem a Cristo. Eu não tô falando de religião. Tô falando de quem acredita na palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus como a verdade, como a luz. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho. Então, sob a luz da palavra de Deus, quando eu dou um Google e eu vou estudar sobre a festa junina, eu só coloquei assim no meu computador, tá na frente do computador, festa junina. A primeira coisa que saiu foi Brasil Escola, UOL, grande coisa, UOL, né? .com. Celebradas no Brasil desde o século XVII, as festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando apenas atrás do carnaval. De acordo com os historiadores, a festa tem origem a culto aos deuses pagãos, mas sofreu influência do catolicismo e hoje há forte associação com santos católicos como Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí a Laura recebeu uma tarefinha de falar sobre as decorações, as brincadeiras, enfim, o que é que aquilo significava. E aí ela disse que era sobre a fogueira, mamãe. A simbologia da fogueira. O que a fogueira na festa junina representa, né? E aí quando a gente vai ler o que é a festa, qual é a simbologia da fogueira, a gente vai ver que a fogueira é a simbologia da proteção dos maus espíritos que atrapalham a prosperidade nas plantações. Pois é. É comum falar isso, mas não é normal. Não é. Marcela, mas ô besteira, criatura, tu tá fazendo até pestado em copo d'água conta de uma festa junina. A menina só vai apresentar. A apresentação dela é levar uma fogueira e dizer qual é a simbologia daquela fogueira. Pois é, gente. Pois é. Como cristã, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou besteira, era só ficar de joelho diante daquela estátua. Eles não precisavam orar, eles iam ficar bem caladinhos. Vamos ficar aqui só de joelho para não ter que entrar na fornalha. Eles preferiram ficar em pé. Eles preferiram dizer: eu não celebro isso, eu não concordo com isso, eu não me curvo diante disso, isso não é normal, isso para mim nem comum é, e eu não quero participar disso. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o que está por trás disso aí, dessa simbologia. Então, eu acredito que a festa junina na escola era para ser assim,
falar 15 minutos. Professora dizer, ó, gente, no mês de junho é celebrado festa junina no Brasil, em algumas regiões come-se isso, come aquilo, essa festa teve início assim, né? Ela é cultuada por tais pessoas de tais fé e acontece isso, isso e aquilo, e por isso que há isso. E acabou, né? Mas enfeitar de bandeirinha, convidar os alunos para ir vestido a caráter, fazer comidinha, eu acredito que isso é cultuar. Eu acredito que isso é celebrar. Eu acredito que isso é reverenciar uma cultura e uma festa pagã, onde ela é mundana, contrária aos preceitos cristãos. Festa pagã é isso, e que vai de encontro com o que eu acredito. E só para finalizar, talvez trazer ainda mais debate, polêmica, eu sei lá, aqui a história não é trazer briga, é só para vocês pararem um pouco e pensar, será que isso tem a ver mesmo? Nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez você vá pensar assim, talvez você vá pensar assim, nada a ver, pirou da batatinha, agora virou uma tradicional religiosa e ela não vai deixar os filhos dela mais viver nesse mundo, abafa, né? O filho do mundo. Não, gente, não é isso. É o que eu creio, e é o que eu acredito, e é o que eu leio nas escrituras. É que nem semana de folclore no Brasil. Ano passado foi a semana inteira trazendo Saci Pererê, aquele bicho aí das pernas para trás, mula sem cabeça. Gente, Saci Pererê é o quê? Saci Pererê é uma entidade protetora da floresta. Eu não acredito nisso. Pra mim isso é cultuar. Levar menino pra escola, todo dia pintando Saci Pererê, todo dia. Gente, não dá. Não dá. Ensinar é uma coisa, cultuar é outra.